Olá pessoal, sou o professor Fernando, aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, e vamos dar continuidade ao estudo para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, nosso item de hoje é a Lei 10.639 de 2003. Então, essa lei, ela torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica. Então, ela representa um marco do movimento negro brasileiro na construção de uma educação que visa a equidade e a justiça social. Ok? Então, pessoal, eu quero destacar aqui o movimento negro, porque ele é importante, né, até chegar à homologação dessa lei. Então, o movimento negro, assumindo uma postura política baseada nos estudos de colônias e pós-coloniais, analisa mais profundamente como os processos de poder são ocupados de forma a oprimir as diversas identidades a partir do discurso universalista. Assim, surgem novas formas de reivindicação para atender às especificidades e demandas do movimento negro, que passa a lutar por representatividade e legitimação das narrativas, pluralizando a produção do conhecimento, que antes era elaborado somente pelo viés do colonizador. Então, essa busca pela representatividade e legitimação, né? Isso é importante, pessoal. No âmbito da educação, ações afirmativas, como a Lei 10.639 de 2003, interferiram decisivamente na formação de pedagogias da diversidade que compreendem o contexto plural da sociedade, buscando educar cidadãos que priorizem relações sociais baseadas no respeito à diferença e à diversidade cultural do país. A lei supracitada modificou a LDB, incluindo em seu bojo a obrigação do estudo da história e cultura afro-brasileira, como apontam os artigos 26A e 79B, que vou apresentar agora. O que fala o 26A, desculpa? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Ok? E por fim, o artigo 79b, ele institui o calendário escolar, incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ok? A inclusão do ensino sobre a história africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica é uma conquista importantíssima para o movimento negro, pois foi instituída como política pública que visa fomentar a consciência política e histórica da diversidade para o fortalecimento das identidades e de direitos por meio de ações educativas voltadas ao enfrentamento do racismo e da discriminação. Vários fatores contribuíram para a homologação da referida lei. Então, eu vou fazer aqui um rápido movimento histórico, né? Então, qual que é o mais importante aqui? Então, entre eles, merece menção a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial e a Xenofobia, e intolerâncias correlatadas em Durban, na África do Sul, no ano de 2001, com a participação ativa do Brasil. A participação do movimento negro em vários eventos internacionais possibilitou uma tomada de consciência sobre o seu posicionamento quanto às estratégias nacionais para o combate ao racismo estrutural, passando a defender políticas de ações afirmativas ou de promoção de igualdade racial, tendo-se como objetivo beneficiar minorias historicamente marginalizadas. Então, busca combater o racismo estrutural, ok? Isso é importante também.
Esse cenário contribuiu para a homologação de leis afirmativas que legitimam uma educação voltada à valorização das matrizes culturais, da história e da diversidade étnico-racial, sendo a educação formal um dos principais meios de transformação de uma nação. É papel da escola promover, de forma democrática, a formação global do sujeito, a fim de oportunizar o desenvolvimento de valores e atitudes de respeito a todo conhecimento socialmente construído, viabilizando um diálogo intercultural. Então, a educação formal e é papel da escola todo esse movimento, né? Promover de forma democrática a formação global, né? Enfim, tudo o que foi dito. Portanto, a diversidade, vista como possibilidade de integração de diferentes formas de ver e conviver no mundo, abre possibilidades para novas estruturas políticas que visam fomentar a erradicação da discriminação social a partir de normas e medidas corretivas e distribuição do poder. O movimento negro interferiu decisivamente para a garantia dos direitos fundamentais e implementação das leis e programas antirracistas, com o lançamento do Programa Nacional dos Direitos Humanos, a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Programa Brasil Quilombola, a instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, do Estatuto da Igualdade Racial, dessa própria lei que a gente está estudando agora, a criação do Plano Setorial de Qualificação do Trabalho Doméstico e a homologação da Lei das Cotas 12.711 de 2012. Né? Essa é muito importante, né, pessoal? A homologação da Lei das Cotas. O ensino de história e cultura afro-brasileira tem como pressuposto a desconstrução de estereótipos criados historicamente pela hierarquização das identidades e, consequentemente, busca a valorização das diferenças por meio da educação das relações étnico-raciais. Para tanto, é imprescindível estimular ações pedagógicas voltadas à análise dos livros didáticos, dos materiais visuais e audiovisuais, dos projetos políticos pedagógicos e dos planejamentos de cursos das diferentes disciplinas. Pessoal, vou só apresentar aqui uma questão aqui do Estatuto da Igualdade Racial. No capítulo 2, artigo 11, parágrafo 1º, destaca que os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar para resgatar sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Destarte, o projeto político-pedagógico da escola é o documento que define a sua função social, que tipo de cidadão se pretende formar e quais as ações que serão executadas para alcançar sua intencionalidade. Então, é fundamental que o mesmo tenha em seu bojo os marcos legais supracitados e contemple os conhecimentos necessários à educação das relações étnico-raciais. Os movimentos sociais, em especial o movimento negro, corroboram para a construção de conhecimentos identitários e emancipatórios, na medida em que confrontam as concepções educacionais existentes, elaborando e sistematizando o conhecimento a partir da história e cultura africana e afro-brasileira. Essa lei 10.639 gerou desdobramentos como a elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e os documentos orientadores do Conselho Nacional de Educação, de 2004, além do Estatuto de Igualdade Racial que a gente viu no slide anterior. Tais documentos reforçaram a necessidade de uma educação nacional voltada para a pluralidade étnico-racial, garantindo e valorizando os saberes afro-brasileiros, assim como os indígenas, europeus e asiáticos. Os sistemas de ensino foram convocados para garantirem uma educação antirracista, que contemple o desenvolvimento dos conteúdos, competências, pesquisas, atitudes e valores de reconhecimento da história e da cultura africana e afro-brasileira, oportunizando a formação humanística, descolonização do conhecimento, a compreensão das diferenças, combatendo as desigualdades e legitimando direitos por muito tempo negligenciados aos afro-brasileiros. Portanto, afirmar direitos coletivos significa romper com a generalização, com a cultura
assimilacionista e individualista, garantindo o respeito à diversidade étnico-raciais a partir do fortalecimento das identidades e da inter-relação das diferentes culturas na elaboração do conhecimento e na transformação social. Pessoal, então a base de informações é a própria lei, né? É um artigo, né? E a própria lei. O artigo é a Lei 10.639 e suas implicações para o fortalecimento da identidade e dos direitos afro-brasileiros, da Caroline Tito Miranda Piva, e está no site lá, Núcleo do Conhecimento, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.